Feira dia 2 de abril de 2025 e até 2h57, eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você sintonizado na Rádio Canção Nova, aqui no programa Papo Aberto CN. Mas eu não estou sozinha porque ele voltou de férias, 5 meses de férias eu acho que foi, né? Porque não voltava nunca, né? A gente teve que mandar lá a equipe buscar o pessoal lá, né, em Taubaté. André, São Mensagem, seja bem-vindo, meu parceiro, de novo. Boa tarde para você. Boa tarde para você sintonizado na Rádio Canção Nova, nesse programa todo especial em que você já sabe, com muito carinho, a gente conta um pouco da história de vida de convidados especiais. Hoje, o nosso programa Papo Aberto CN é providencial, minha gente. Só Deus sabe o quanto que eu sonhei na graça de receber esse pessoal que a gente vai receber aqui hoje para contar sobre uma história. E muito além da história deles, é contar a história de missão deles. E você que nos acompanha na rede social já sabe quem é. Mas eu vou fazer aquele suspense, né, que é de praxe aqui do programa, para você conhecer e também falar um pouquinho com eles. Tem dúvida, curiosidade, conhece esse trabalho, segue eles nas mídias? Manda pra gente a sua interação. 12 3019 8801. 12 3019 8801. E olha, minha gente, como nós na Canção Nova não acreditamos em coincidência, sim providência, essa música é providencial. Porque é exatamente essa frase que os nossos convidados de hoje disseram. Disseram não para o povo de Deus, mas para Deus. Acima de tudo, deixaram o seu país, a sua cidade, a sua casa, a sua família, a sua rua, para dizer: eis-me aqui. E é isso que eles fizeram. Sim, os nossos convidados de hoje são o casal Flávia Almeida e Rafael Dias, que com muita alegria, quando eles começarem a falar, vocês já vão lembrar, principalmente quem era aquele ouvinte assíduo do terço, né? Das 18 horas, sempre estavam aqui rezando e com muita alegria a gente quer recebê-los aqui. Vou começar dando uma boa tarde pro Rafael. Rafael, que alegria poder te receber. Dá aquele boa tarde do terço, porque aí o pessoal vai lembrar ainda mais, aquela nostalgia. Boa tarde. Boa tarde, alegria. Você que está acompanhando, sintonizado aqui na Rádio Canção Nova. Boa tarde, Vanessa. Que alegria imensa mesmo estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos Flávia também. A Flávia também, minha gente, mesmo do jeitinho dela, a voz dela irradiava aí todas as ondas e chegava na sua casa. Flávia, seja bem-vinda, que alegria. Obrigada, Vanessa. Boa tarde para você que está em casa. Boa tarde, André, Vanessa. Muito obrigado pelo convite. E de fato, que providência foi hoje, né? Sim. Deus tem muito para nós no dia de hoje. Com certeza. Seja bem-vindo, você que está aí sintonizado na Rádio Canção Nova. Que alegria, minha gente. A Flávia e o Rafael, né? A gente vai, claro, contar a história deles aqui. Eles são jovens sarados, estão em missão na África. E hoje eles vão contar um pouquinho pra gente aí desse tempo, né? Dessa ida deles, desse período que eles estão lá, né? Eles não voltaram, minha gente, de vez. Eles estão passando uns dias de férias, vamos dizer assim, mas já estão retornando porque a missão deles continua, graças a Deus. E você que quiser interagir, participar, mandar a sua pergunta, mandar o seu boa tarde, 12 3019 8801, 12 3019 8801. Será uma alegria ter a sua interação aqui na Rádio Canção Nova. E já tem gente, ó, boa tarde, meninos queridos, sejam bem-vindos em minha casa. Rafa e Flávia estão, Rafa e Paula estavam com saudades do terço. Deus abençoe. Olha só que legal. Deus abençoe. A Neuza de Jacareí, na verdade, ela colocou: Rafa e Flávia estava com saudades de vocês no terço. Deus abençoe vocês. Neuza, lembro mesmo. Sempre mandava as intenções no Santo Terço. Que alegria. Meu, que saudade estar aqui. Nossa, passa um filme na minha cabeça. Quantas coisas boas a gente vivenciou aqui, desde a época que era AM, agora FM, que alegria. Que bênção, né? Então vamos lá, gente. Antes da gente falar da missão, eu gostaria que vocês se apresentassem, até para quem não os conhece, né? Muita gente nova, né? Rádio é assim, cada dia a gente tem novos ouvintes aí. Flávia, conta um pouquinho pra gente quem que é a Flávia Almeida. Olha, é difícil, né? Tá vendo? Quem é a Flávia Almeida? Olha, eu sou a Flávia, né? Hoje sou casada com o Rafa, né? Como a Vanessa trouxe. Estou hoje na missão Jovens Sarados há 10 anos, né? Já caminhando com Deus há 10 anos, mas já tive uma experiência antes também com Deus.
Mas estamos aí, né? E eu, no finalzinho do ano passado... Do ano retrasado. 2023, eu tive um chamado, assim, que mudou completamente a minha vida, o meu pensar, a minha forma de evangelizar, de ver como que é a evangelização. E assim como disse a música, né? Eis-me aqui, Senhor. Então, assim, a Flávia... Não sei dizer quem é a Flávia em si, mas a Flávia que experimenta e vive um pouco hoje da missão, daquilo que o Senhor nos dá a graça de viver hoje, né? E daqui uns dias a gente já tá voltando de novo, gente. Olha só, ô Flávia, mas conta pra gente. Você eu descobri agora há pouco, minha gente, é minha conterrânea, é mineira, mas vocês moravam em São José, é isso? Sim, morávamos em São José, né? Eu morei em São José em 2008, né? Então já faz mais ou menos 19 anos que eu moro aqui. Morava em Virgínia, né? Morei um tempo também em Lorena. Morei um tempo, acho que foi só em Lorena, e agora eu moro na África, gente. Olha, eu tô perdida. É assim, né? Tá perdida ainda, olha só. E Rafa, conta um pouquinho pra gente aí, quem que é o Rafael? Bom, eu sou o Rafael, tenho 36 anos aqui. Jovenzinho. Jovem sarado aqui na alma, né? Então vamos lá. Sou daqui de São José dos Campos, né? Nasci, fui criado aqui toda a minha vida. Assim como todo jovem sonhador, né? Sempre quis constituir família. Até que um dia, Vanessa, Deus me chamou, né? Me chamou. Foi dia 15 de novembro de 2014. Eu totalmente afastado, assim, de tudo de Deus. Recebi um convite para conhecer um grupo de jovens. Aí fui nesse grupo, né? Juntamente com meus amigos, que sempre saía. E olha só que interessante, ali já começa a ser construído o propósito de Deus na minha vida. Eu lembro, assim, certinho, como fosse hoje, dia 15 de novembro de 2014, quando eu vi a Flávia pela primeira vez, eu já falei assim, vou casar com essa menina aí. Sério? Foi amor à primeira vista? Falei, olha assim, que chique! E olha que eu não sabia nada das coisas de Deus. Aí, conhecendo o testemunho, a história de vida da Flávia, tudo que ela vivenciou, foi muito igual ao que eu vivenciei, né? Todas as dificuldades. E assim a gente foi se conhecendo. Fizemos um tempo de caminho de namoro de 9 meses dentro da missão. Aí eu já me tornei, né, Jovens Sarados, né, desse movimento, né, estilo de vida Jovens Sarados. Comecei a caminhar, então todo também, desde 2014, 10 anos aí. Aí noivamos, tivemos a graça de namorar, né? Depois do caminho de namoro, que é um tempo de conhecimento. Sim. Namoramos, noivamos e somos casados agora, graças a Deus, e vivendo a vontade de Deus para um chamado que a gente vai dar mais detalhes, né, em breve, referente à África. Aí vai ser uma outra parte da nossa história aí, como que foi, porque vocês vão conhecer a Flávia. Quem conhece ela sabe que ela é toda mesmo assim, missão de saída. Eu sou mais pastoral, mais tranquilo, caseiro. Sou muito caseiro. Era, né, Rafa? Agora era, mas Rafa, Deus mudou tudo. A gente mudou. Não conheço mais, né, Mudou, Flávia? gente. Mudou e muito. Mas, gente, conta pros nossos ouvintes aí, como é que surge esse convite ou esse desejo de... Gente, vai pra África fazer uma missão. Tipo, uma coisa simples assim, né? Vocês tinham pouco tempo de casado, não tinha? Nós estávamos já com 4 anos. 4 anos? De casando, eu. De casados. É o dialeto. Ai, meu Deus, estou confusa aqui, gente. Mamuca. Brincadeira. Mas nós fomos, né, para um retiro de liderança dos Jovens Sarados, né? Eu fiquei na liderança por cerca de 9 anos, né? Então era mais um retiro, né, de liderança no qual nós fomos vivenciar. E lá foi falado, né, o padre Edmilson chegou a falar no sábado, né, que teria 2 convites muito especial. Um, que ele ia lançar sobre a questão desse novo tempo que o Sarados iria viver, dessa missão, né, de ir para outro país, evangelizar, e no caso ele citou a África, né? Só que assim, minha gente, de verdade, eu nem sabia que a África era um continente, começa por aí. E eu achava que era só um país, enfim, mas nunca me aprofundei, nunca tive nenhuma vontade, nunca passou pela minha cabeça, um dia eu vou fazer missão na África, né? Só que o padre Edmilson, ele fez um convite muito, muito legal. Olha, 2024, Frei Gilson, gente. Frei Gilson, padre Roger e padre Edmilson vai ter um congresso jovem em Roma, né? Gente, é óbvio que eu queria para esse momento aí com ele, né? Então foi isso, né? Eu falei pro Rafa, comentei no sábado, Rafa, nossa, legal, né? Tal. Mas assim, normal. No domingo,
teve, né, esse chamado, né? O padre trouxe, o Eto falou, toda aquela emoção, né? Só que assim, como o Rafa trouxe, ele não é muito de sair em missão. Sim. Eu já sou mais pra fora, ele gosta mais de trabalhar dentro da paróquia, com pastoral e tudo mais. Quando ele foi falando, o Eto foi trazendo, eu fui percebendo o quê? Que o Rafa ia se identificar muito. Meu, é a cara do Rafa isso. Só que o Rafa não estava ao meu lado, Vanessa. Ele estava, né, bem longinho de mim, assim. Ele estava bem lá no fundo e eu estava bem no começo, né? É um auditório. Então, o auditório, ela estava ali nos primeiros lugares. Eu estava lá atrás porque eu gosto de ficar tranquilo no meu momento. Ele gosta de ficar no tempo dele, então a gente já sabe já. E daí, quando o Eto foi trazendo isso, eu fui vendo, né? E aquilo, eu não sei explicar, mas foi trazendo uma alegria ao mesmo tempo. Meu Deus, quero viver isso. E daí eu falei assim, olha, Jesus, a única coisa que me impede hoje de ir para a África é o Rafa. Não tem mais nada que me impeça para ir. O meu trabalho, a coordenação, né? Nada. E daí eu falei assim, eu vou mandar uma mensagem para ele, porque se ele topar, eu levanto. Ah, porque colocou as pessoas ali para se candidatarem, vamos dizer assim? Sim, porque assim, quando o padre trouxe, eu achei que seria 2 pessoas específicas. Sim. Né? Mas o Eto, ele lançou a rede. Aí a galera foi descendo, mas só que eu só via pessoas, tipo, solteira descendo, né? Sim. Eu sou casada, né? Então, posso tomar essa decisão sozinha, né, não Flávia? posso tomar. Então, eu falei pra Jesus, a única pessoa que me impede de vivenciar essa experiência é o Rafa. Eu falei, eu vou mandar um WhatsApp pra ele, porque se ele aceitar, eu levanto e vou. Nessa mesma hora, quando eu peguei o celular, o Rafa mandou uma mensagem. Sério? Vamos? Eu falei, sim. E eu já levantei, já desci correndo, chorando. Ai, casal sem filho, pode ir. E na minha parte, né, só pra vocês saberem como que foi, Vanessa. Porque pra quem não queria, né, queria ficar ali só no serviço pastoral, Sim. tomou iniciativa antes até, né, Flávia? E Sim. quando o Eto ia falando da experiência, o Eto e a Luzia foram falando da experiência África, foi muito assim, muito nítido. Algo no meu coração começou a queimar. Aí, assim, ó, quem é da igreja sabe, assim, né? Escorreu a primeira lágrima, já era. Deus ali falando, gritando, assim, ide. Aí fui lá, peguei meu celular, tremendo já, né? Emocionado, assim, segurando nos últimos lugares do banco. Aí eu falei, vamos, você topa ir para a África? E realmente... Vanessa, a gente tava numa sessão, sim, tanto na nossa empresa, né? Eu e o Flávio tava em empresa, ia ter a segunda empresa, né? Projetando a segunda empresa para abrir. A gente tava com a nossa vida encaminhada. Vocês eram empresários aqui na cidade, né? Então tava tudo encaminhado. Gente, então foi uma loucura. E assim, vamos, mas nem sabia como que ia ser. Não tinha noção nenhuma, né? Sim. E daí o Eto falou, sim, né? Casal com filho, sem filho, pode ir. Ele nos abraçou, foi um momento muito forte, né? E quando ele olhou pra mim, assim, fixamente, assim, eu tive a sensação como se fosse o Monsenhor Jonas olhando pra mim. Nossa, que forte. Então, assim, pra mim esse momento foi muito forte. E assim, o mais interessante, né? Claro, né, todo mundo veio, se abraçou, tirou foto, viveu todo aquele momento. Quando eu cheguei no meu lugar, eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, que eu não sabia explicar. E daí o Rafa, né, tava abraçando uma outra pessoa lá. Eu já tava no meu lugar, minha preocupação foi o quê? Talvez você vai rir. Eu falei, Jesus, eu não falo inglês. Né? Aí o Rafa chegou em mim e falou assim, lá é português. Bom, já alivia. Mas eu falei, Jesus, quem é que vai fazer minha sobrancelha lá? Não acredito. Mulheres. Sério? A única preocupação minha foi essa. Quem que vai fazer minha sobrancelha lá? O Rafa. O Rafa. Ela vai ficar careca igual eu, sem a sobrancelha. Mas daí depois, claro, né? Depois disso nós achamos, vai demorar, né? Sim. Não é tão simples assim, não vai ser pra agora, né? Só que as coisas foram caminhando, né? Então, assim, quando é de Deus, as coisas elas vão se encaminhando, né? E daí a gente foi dando os passos, né? Sempre em oração, né? E para nós a maior confirmação que de fato era a vontade de Deus foi quando nós contamos para nossa família, e a nossa família, né, com toda a preocupação que existe, óbvio, né, eles nos abençoaram. Então eu falei assim, se a minha mãe abençoa, minha sogra abençoa, meus irmãos, meus cunhados, então tá tudo certo, podemos ir em paz. Nossa, que lindo. E aí, no ano de 2023, sim, vocês partem para a África. Então, assim,
foi um tempo ali realmente de se reorganizar, né? Deixar tudo, porque foi um deixar tudo, né? Para um novo, para um mundo novo, para uma etapa nova de vida, né? Sim. E aí eu gostaria que vocês contassem pra gente como é que foi chegar nesse lugar, porque né, não é uma viagem simples também, né? Não é como ir daqui, né, pra Guarulhos, não Aparecida. é, né? Pra Aparecida, né? Nova. Ou mesmo, né, alguns outros países que até a gente sabe que é mais fácil. Mas como é que foi pra vocês chegarem lá? Como é que foi? Você lembra dessa emoção? Vocês lembram, Rafa? Sim, é muito legal. A gente fica imaginando, nossa, eu vou chegar em terras, né, africanas, vou beijar o solo, aquele sonho assim, né? Mas assim, só pra vocês terem uma ideia, pra quem nunca viajou de avião, assim, ficar 18 horas dentro de um avião pra ir pra lá. 18 horas, meu 18 Deus. horas, é aquele frio, aquela sensação de medo, meu Deus, eu vou passar mal, tô sufocado. É um misto de sentimento, sim, Vanessa, é muito grande, né? A gente foram 22 missionários, né? Todo mundo no mesmo avião. Aí um confortava o outro, porque dava uns picos assim, nossa, e agora? Chegamos, o que a gente vai fazer? Como que anda? Como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar? Porque fica essa adrenalina que é normal do humano e tá tudo bem. Mas quando chegamos assim na África, tipo, passa um filme, tô aqui na África mesmo. Real. É real. Tipo assim, a gente até brincou. Me belisca, parece que eu tô sonhando. Aí a gente vai ver, realmente sonhando os sonhos de Deus pela nossa vida. Mas foi esse primeiro. Nossa, eu tô na África. Aí chegamos e quando, né, a experiência minha, né, Rafael, quando chegamos em Ndombe, que é a nossa casa, aí, foi muito diferente, muito forte. Pisamos e foi simultaneamente, tanto eu e Flávia. Casa, o sentimento de casa. Foi muito estranho, uma leveza assim, parecia que... Nem estranharam, assim, né? Porque às vezes a gente vai pra um hotel mesmo, a gente tá viajando, a gente já sente, né? Nossa, não tô em casa, né? Sim, aí um sentimento leve, assim, em casa. Nossa, eu cheguei em casa e foi o transbordar. Olha só. É exatamente isso, né? Porque assim, quando eu pisei na África também, né? Desci do avião, aquela tensão, né? Mas ali mesmo eu já senti essa paz. Eu estou onde Deus deseja que eu esteja. Né? Então a gente foi vivendo aquele processo até a gente chegar de fato em Ndombe, né? Então assim, cada momento que a gente ia passando, né? Passamos em Maputo, depois em Chimoio, né? Depois de Chimoio vamos para nossa casa, que hoje é a nossa casa atualmente. E quando nós chegamos lá, de fato, Vanessa, era esse sentimento nosso. Nossa, sentimento de casa, que era ali que o Senhor escolheu para nós, né? A gente não sabe por quanto tempo, mas a gente sabe que é vontade de Deus que nós estejamos ali, né? E claro, depois quando a missão de fato vai caminhando, aí você vai tendo mais ainda, né? Hoje eu me sinto em casa. Hoje eu posso dizer que eu tô morrendo de saudade da minha casa. Olha que legal. Das nossas crianças. Das nossas crianças, da missão, né? De tudo aquilo que compõe mesmo a missão hoje que nós estamos, né? Então é fantástico, assim. Às vezes não tem nem como mensurar, né? Porque é só vivendo para saber. Sim. Felizes e realizados. Gente, talvez você, né, está nos acompanhando aí de casa, ouvindo, tem coisas que só a gente consegue visualizar, né? Eu quando revi, né, os dois quando voltaram, chegaram aqui, vieram aqui nos visitar, o olhar é totalmente diferente, né? Eu tive a oportunidade de gravar com eles online, né? Uma entrevista, sim, mas o olhar é diferente, né? A gente sabe quando as pessoas realmente estão dentro daquilo de todo o coração, né? Eu já quero registrar aqui algumas participações. O Fábio Oliveira, o Fabinho, jovem sarado, mandou aqui, está lá na sintonia. Olha, diz que alegria ouvir mais uma vez esse lindo testemunho do Rafa e da Flávia. Aí ele colocou aqui, quem vai fazer minha sobrancelha lá, essa foi a melhor, kkk, colocou aqui, quando é de Deus, sentimos paz. É isso mesmo, né? Olá, paz e bem, voltando hoje também de férias. O Marcos Lira. Ô, Marcos, nossa, você acredita que eu pensei em você? Falei, nossa, o que aconteceu com o Marcos? Tá meio sumido. Encontrei com o André em cruzeiro. Não, encontrei no André no cruzeiro que fizemos para Cancún e Bahamas. Só que não, no máximo fui para Jambeiro mesmo. Estou aqui ligadinho nesse lindo testemunho. Ô, Marcos, bom retorno, viu, das suas férias. Eu senti sua falta também, viu? Falei, nossa, o que aconteceu com o Marcos? Tá sumido. Então era o cruzeiro que eles fizeram para Jambeiro. Sabia que é um cruzeiro direto para Jambeiro. As coisas mudaram pra cá, então, nesse tempo. Eu tava acreditando, nossa. Eu também. Meu Deus, falei, Cancún, olha, uns são Bahamas. pra África, outros são pra Bahamas e eu fico aqui em São José.
Mas, gente, conta pra mim. Vocês não foram sozinhos na missão. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso em outras oportunidades. Foi um grupo de jovens, né? Sim. Mas aí, a princípio, era pra ficar quanto tempo? 6 meses. E aí, Rafa? Bom, vamos lá, né? No começo, assim, em nenhum momento a gente chegou e eles largaram os jovens lá, assim, na África. Tivemos uma preparação, né, antes, um tempo de formação, porque assim, a gente tinha que entender que não tem como chegar lá na África e transformar a África no Brasil, por exemplo, com as minhas realidades. A gente teria que se adequar à realidade África, cultura África, comida, dança, tudo. Então passamos por um processo de formação, 22 missionários, né, ficamos um tempo em São Paulo, depois ficamos um tempo em Cachoeira Paulista, depois fomos em Recife, na comunidade Obra de Maria, né? Muitos conhecem, que sempre é parceira da Canção Nova, né? Mais que viagens, encontro com Deus. Então, ficamos um tempo de formação para conhecer a realidade até chegar lá. Então, passamos esse tempo, sim, de formação para aprender como que é a África, porque assim, a gente sabe que não tem como ter as mesmas regalias de Brasil na África. Sim, são a gente culturas tem que diferentes, disposto. né? Sim. Então, a princípio, foi esses 6 meses, mas toda a gente sabe, né, que é um custo muito alto, né? Todo isso investimento que estava sendo feito sobre os missionários, graças à ajuda de cada pessoa aí, né? Louvado seja Deus. Então, de lá, alguns voltaram antes, né? Tiveram suas experiências. E a gente falou, agora é 1 ano, né? 1 ano para vivenciar, porque 6 meses, Vanessa, é muito pouco, não dá. Passa rápido, né? É muito pouco. 1 ano é quando você está começando a se adaptar àquela realidade. É muito pouco. Eu fui para 6 meses. Só que o engraçado, porque quando nós chegamos com 1 semana em Dombe, a gente já falou assim, 1 ano é muito pouco. Foi. E era para 6 meses, né? Era pra 6 Detalhe, meses. né? Então 1 ano é muito pouco, então acho que no mínimo 5 anos, né? Olha só, né? Aí nós vamos, claro, né? Nós vamos vivendo. Eu costumo dizer que a gente precisa viver um dia de cada vez, né? Sim, Existe um processo, né? E existe vários fatores também, né? Mas eu e o Rafa também estamos dispostos, né? A ficar mais tempo também. Se a missão vê que é uma necessidade, nós estamos abertos, né? Então vamos caminhar, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Estamos aí. Aí renovamos, Sim, né? Em janeiro. Em janeiro porque na verdade eram 6 meses, aí ficaram 1 ano, e aí terminou-se 1 ano, houve essa possibilidade de renovação e vocês disseram sim novamente, para mais 1 ano agora. Mais 1 ano. Então começou em janeiro. Termina em janeiro de 2026. Se Deus é que sabe, né? Né? Do visto lá, que tá lá no nosso passaporte, termina lá em 2026. Olha, mas agora conta pra gente uma coisa, gente. O que vocês fazem lá hoje, tá? Eu não vou perguntar, né, lá do começo, porque, né, a gente sabe que vocês passaram por algumas etapas, né? E também porque o nosso tempo não é tão longo assim. A gente ficaria aqui 3 dias conversando, mas qual que é a realidade de vocês hoje, né? O que vocês fazem? Onde é aquela história, né? Onde vocês moram, onde vocês vivem, onde vocês comem, né? O que vocês comem, que dormem, tudo. Responderam muito isso pra muita gente? Sim. A pergunta que não quer calar sempre é: o que vocês comem? Aqui, ó, até tem uma aqui, mas conta aí que depois eu vou fazer a pergunta do Fábio aqui. Hoje, nós, né, cuidamos do internato, Vanessa. Nós cuidamos hoje de 160 jovens, né? Entre 11 a 17 anos, né? Então, esse jovem é como se fosse uma república, né? Um internato é como se fosse uma república para você visualizar melhor, né? Então, nós cuidamos desse jovem no sentido, né? De formação humana, como é que fala? De catequese. Nós não damos aula, né? A aula é a parte do governo, né? Que a escola é bem próximo de casa mesmo. Tem a escola. Tem a escola, né? Então, eles vão para lá para estudar. Porque muitos moram muito longe, moram 50 quilômetros, 60. Então, gastaria muito tempo para ir para a escola. E lá não tem, né, não tem recurso para isso. Então, eles moram conosco. Né? Então, no período de férias, eles vão para casa. Quando necessita, né, antes das férias, também vão para casa. Mas eles moram conosco 24 horas. Então, a nossa missão ali é uma missão de pai e mãe. 24 horas, né? É um que fica doente, é um que precisa de um pouquinho mais de atenção e a gente vai vivendo. Então, hoje a nossa missão é administrativa, é humana, é gestão, é espiritual, é tudo que engloba, por exemplo, uma casa hoje, né, com uma família.
Agora, são quantas? 130? 160. 160 crianças. E uma faixa etária, assim, totalmente, cada um ali, né? Muito Como desafiadora. Gente, então pra você pai e mãe aí, né, que às vezes tem 2 filhos, faixa etária diferente, aí já surta, né? Imagina. Gente, como que é lidar com isso? Porque eles veem vocês como, assim, realmente pais ali, Sim, ou uma irmãos, referência, né? Uma né? referência, né? Exatamente, assim, né? A gente, dentro lá do internato, que vivem conosco ali 100% de domingo, são esses 160. Por quê, né? Só explicar para você poder entender, você ouvinte, que assim, escola não são muitas lá. Então, muitas famílias moram em aldeias, moram em povoados, moram em montanhas, moram bem distante mesmo. Então, não tem como eles irem e voltar todo dia para a escola. Sim. Então, por isso que existe o internato. Então, nós, né, como igreja ali, missão, a gente acolhe esses alunos para eles poderem estudar. Diante disso, tem mais de 500 crianças que dos bairros assim, que vêm lá em casa, por exemplo, sem pedir comida, né? Que é a maior necessidade lá. Então aí você vê aquelas criancinhas bem pequenininhas assim, quando a gente chega, fica nos cercando, né? Quer pegar nas nossas mãos, nossos braços. Então tem os nossos agregados, que são nossos filhotinhos, assim, nossos mascotinhos, nossas crianças que enchem nossos olhos. Até no Instagram vocês vão ver várias fotos assim. Então, é a realidade, como a Flávia trouxe, assim, de pai e mãe. Então a gente tem que escutar, tem que ter paciência muitas vezes, porque uns querem mais atenção que o outro. E se irmão já briga, né? Imagina 160, André. Exatamente. Né? E brigam, viu? Brigam mesmo. Somos chamados na escola, Vanessa, para resolver algum problema. Não tá entrando. Assim, Deus transbordou na nossa vida. Eu e Flávio somos casados, assim, não temos filhos ainda. Agora até mudei. Temos sim 160 crianças. Fora os agregados. Fora os agregados. Gente, mas assim, a gente tem uma visão, e eu comentei isso com vocês já em algumas oportunidades, e você de casa também deve ter, né? Deve estar pensando nisso. A gente tem uma realidade, ou mesmo uma visão, né? De que a África é de um jeito, porque a gente vê, né, pela internet, vê pelas mídias, né, aquela questão. Mas uma coisa que me chama muita atenção, que mesmo diante de todas as dificuldades, né, o Rafa falou a questão da comida, do alimento, né, que vocês vão falar um pouco mais pra gente sobre isso também, a alegria deles. Gente, eu pelo menos no Instagram de vocês é isso que eu vejo, mesmo diante de todas as realidades. Pensa você aí deixar o seu filho no internato, porque ele mora longe, para ele estudar, ficar ali, só ter esse contato maior com ele no período de férias. Como é difícil para esses pais também isso, mesmo diante das realidades, mas a alegria deles é imensa. É isso mesmo, gente? Sim, é muito emocionante quando a gente vê, Vanessa, um brilho naquele olhar, um sorriso, assim, sabe? A inocência das crianças. Porque, assim, eles são muito carentes, assim, de afeto, sabe? Muitos. Porque, assim, lá a vida é mais dura, é mais desafiadora. Então, a gente pensa assim, isso nós aprendemos muito com eles. A gente vai lá para se entregar, para doar ali para eles, mas a gente mais recebe porque mesmo na dificuldade ali do dia a dia, uma vida dura de trabalho mesmo na machamba. A machamba é como se fosse a roça, né, na plantação. Ali eles estão ali dançando, estão ali sorrindo. E o que mais comove nosso coração, por exemplo, quando vem uma criança, um pitoquinho de gente ali com uma espiga dura, vem assim: irmã, eu trouxe para você, irmão, trouxe para... Lá eles se chamam de irmão, de irmã, né? Ou de padrinhos. Eu trouxe aqui para você. Tipo, você vê que aquilo é tudo que a pessoa tem, tudo que aquela criança tem, eles vão lá e traz, assim, oferta. Por isso que a gente vê nas missas, né, da África, os ofertórios não é igual aqui, tipo de dinheiro. O ofertório é algo da machamba, é um cabrito, é um alface, aquilo que a pessoa tem. Sim. Então aquilo que eles têm de melhor, que é isso. pouco, eles entregam. E eles entregam assim com alegria. Uma coisa, Vanessa, é você, tipo, ajudar uma pessoa que um dia pode te retribuir de alguma forma. Agora, você entregar ali nosso papel como missão para uma pessoa que não tem nada para retribuir, isso é muito grandioso. Isso ali transborda esse conforto, esse carinho. Então a gente vai dar aquilo lá que a gente sabe, nosso amor, nosso afeto, nosso sorriso. Porque muitas crianças lá, como vivem em zonas de mato mesmo,
Então temos nosso papel de ensinar até a usar um banheiro. Eles Coisa não sabem usar simples banheiro. mesmo. Nossa. Banho, muitos ali não sabem, não tem realidade de chuveiro. Por quê? Toma banho em rio, toma banho de balde. Então estamos ali para ensinar o beabá. Então a evangelização nossa no Internato África não é muito assim falar só de Deus, é no Atos, no dia a dia, ensinando o beabá. Na prática mesmo, né? É a fé e o amor, né? E consolidados na prática mesmo, exatamente. Né? E é bem interessante porque, assim, às vezes o Instagram realmente é muito mais daquilo que o Instagram mostra, né? A gente não consegue capturar um pouquinho e, né, a gente tenta transmitir para as pessoas aquilo que nós estamos vivenciando, né? Enquanto o Rafa falava, eu me lembrei que um dia eu fui no bairro da Unidade, eu tava muito cansada, eu vou chorar aqui. Cansada no sentido, assim, físico mesmo, sabe? E daí eu falei, Jesus, eu preciso ir no bairro da Unidade. O bairro da Unidade, gente, para vocês entenderem, quando teve o ciclone, eram pessoas de vários povoados, né? Aí teve o ciclone, reuniram as pessoas lá. Gente, as crianças lá, eu amo de paixão. Tem os gêmeos lá, né? Johanny e Giovanni, eu amo. E teve um dia que eu fui lá, eu só queria, tipo, um sorriso, sabe? Quando eu cheguei, gente, veio umas 50 crianças assim me abraçar. Gente, eu esqueci todo o meu cansaço. Eu esqueci tudo aquilo daquele dia difícil que eu vivi, das decisões difíceis, né? Que nós tivemos que tomar naquele dia, naquela semana, né? Diante de toda a situação que a gente está vivendo no período de fome lá, que nós vivenciamos, né? Desde quando a gente chegou, a gente está vivenciando isso lá. E, assim, é uma pressão muito grande, porque, assim, a gente quer levar o melhor, mas às vezes a gente também não tem a condição, né? E a gente depende muito daquilo que o outro faz por nós também, né? E eu só precisava de um sorriso, né? E não precisou de muito, mas Deus é tão generoso que quando eu cheguei, assim, no bairro, vieram umas 50, né? Porque lá tem 500 crianças, né? Vieram aquelas 50, irmã. E daí a gente ensinou lá uma musiquinha pra eles. Fiquei mole. Então, assim, gente, as 50 crianças, só de nos olhar, começaram a cantar. E daí fica aquela briga, né? Porque todo mundo quer pegar na nossa mão e um empurra o outro. Gente, mas aquilo lá transbordou tanto o meu coração que eu falei, Jesus, eu não preciso de mais nada além disso. Com certeza. Sabe? Então, assim, sempre às vezes quando às vezes eu tô, meu Deus do céu, hoje eu tô cansado fisicamente, porque de fato a gente fica cansado. E eu sempre falo pro Rafa, amor, eu preciso ir no bairro da Unidade. Eu preciso ir lá recarregar minhas energias, minhas forças, né? Claro, né? Diante do Santíssimo também, né? Mas as crianças, pra mim, é o próprio Cristo olhando pra mim dizendo, Flávia, eu estou aqui com você. Que lindo. Eu fico imaginando, Flávia, você se emociona, mas emociona a gente também, porque eu fico imaginando, é exatamente isso pra eles também, né? Sim. Eu já tô imaginando essas crianças, quando esses dois chegarem lá, André. Você consegue pensar nisso? Deixa o André tá voltando de férias hoje, já pensando no Miguelzinho que ele deixou em casa. Ficou lá um mês paparicando, entendeu? 24 horas. Agora, imagina essas crianças, a saudade que elas estão de vocês, né? E sabe uma coisa que me chama muita atenção também? Essa questão da alimentação, né? Do alimento. Que a gente também tem essa visão, que, nossa, que lá, né? Quem mora lá passa fome, é só miséria, né? E aí, claro que tem as dificuldades e a gente sabe que não é nada assim, nossa, romantizar não, porque existe. E a gente sabe que existe mesmo, né? Mas o que a gente vê é que para eles ali realmente esse estar, esse carinho, esse contato faz uma diferença ali, que parece que o alimento às vezes fica até meio de lado, né? Sim, é exatamente isso, Vanessa, né? Às vezes eu vejo que a fome deles também é a fome do abraço, é a fome do amor, é a fome, né, do afeto, do vem aqui, vem brincar comigo, né? Até esses dias uma menina foi em casa, ela falou assim, que ela só fala dialeto, né? Daí a moça que estava em casa traduziu, ela falou assim, irmã, ela está dizendo que ela veio brincar com a Branca. Ela queria brincar comigo, ela saiu da casa dela, andou 5 km para brincar comigo. Nossa. Ela só veio para brincar com você, irmã. Então, assim, é esse contato, sabe? Claro, o alimento também é importante. Sim. Mas é disso também que nós falamos, dessa fome também. E Rafa, pra você, como é que é lá, né? Eu fiquei sabendo que tem vários Rafaels lá. Verdade. Tem vários Rafaels, né? Por quê? Porque, assim, a questão de dar o nome para um filho é muito diferente do que aqui no nosso Brasil, né? Nossa, vocês me contaram, eu fiquei chocada, né? É muito sério lá. Por exemplo, eu vou falar 2 situações envolvendo o nome das crianças lá.
O primeiro você vai ver nomes assim como Roda, põe o nome do filho dele de Roda, de tomate, de sabonete, remédio, dinheiro, que é alguma situação que está acontecendo na família ali, eles colocam. Até, inclusive, assim, a família está num momento muito difícil, de muita dor. Você vai ver várias pessoas lá chamando, por exemplo, castigo, né? Mas, se, por exemplo, eles espelham em você, né? Uma pessoa assim, nossa, a irmã, por exemplo, a irmã Vanessa, que como se chamaria, o irmão que o André, uma pessoa muito boa. Então, em homenagem a Vanessa, homenagem ao André, eu vou colocar o nome do meu filho, né? Esse mesmo nome. Então, lá eu tenho o Rafaelzinho lá, que colocou, e tem a Rafaele lá também. Ai, que assim. Bonitinho. Tá cheio de Rafael lá. Tenho lá, meu. Nesse sentido, gente. Aí a gente se apaixona, né? Porque vê que o pai, a mãe, né? Nem tanto o pai. Porque lá é muito forte a poligamia. Então a mãe vai lá, você sente o carinho. É uma forma deles agradecer pelo trabalho, né? Então é muito, muito bacana isso. Agora conta pra gente a questão da alimentação. Como é que foi pra vocês também? Porque são realidades totalmente diferentes, né? Mas teve alguma experiência lá? Até vou aproveitar para fazer a pergunta aqui. Como é que foi a experiência de comer rato? E o que dizer para os ouvintes de valorizarmos tudo que temos diante das dificuldades da África? Boa, muito boa. Ó, vou falar a realidade porque assim, quando a gente fala o continente africano é muito grande. Então eu tô dentro de Moçambique, numa província chamada Manica e Dombe. Dombe é uma região muito afastada, muito rural mesmo. Vamos simular uma roça afastada. Então lá, todo o povoado de Dombe, eles vivem através da machamba, que é a roça, ou seja, aquilo que eles plantam, né? Semeiam. Então quando tem essa seca, todo mundo perde tudo. Então, por isso que é, conhecido como o ano da fome, né? Então, cada família tem que se virar com o que tem. Então, por exemplo, o que eles comem lá? O arroz e feijão para eles é a farinha de milho, né? Farinha de milho branca, como se fosse o fubá. Lá, caril, muitas famílias... Caril é a mistura pra gente, né? Aqui do Brasil é a mistura. Muitas famílias não tem caril, não tem mistura, então vai comer somente a farinha de milho. Então muitas famílias que têm muitas crianças, né, isso é parte triste, mas é a realidade, né, não tem como esconder, fala assim, se eu tenho ali 7 filhos, hoje vai comer 3 filhos, os outros vão comer no outro dia. Meu Deus. Né, tem isso. Então assim, tudo que eles podem aproveitar para ter um caril, alguma coisa diferente, eles vão aproveitar. Né? Então, vou falando da experiência de rato. Eu comi rato lá, viu? Porque Você também, Flávio? Eu não. Eu comi rato, né? Lógico, aí eu pedi para ele tirar o pelo para eu poder comer. Mas é o rato que é da machamba, de milho, então ele se alimenta ali. Né? Que a gente tem uma visão diferente de rato, né? Não é rato de esgoto, então é um rato que fica na machamba. Então, assim, eu tô lá na terra deles. Então, assim, para eles verem na gente um espelho de amor. Realmente o irmão ali, Rafael, tá aqui para ajudar. A gente tem que comer a comida deles, né? Tem que dançar a dança deles. Então foi a experiência que eu optei a viver, né? Ninguém é obrigado, ninguém me obrigou nada. Falei, não, quero experimentar. É ser um com eles. E muitas coisas assim, realmente mexe muito conosco aqui, principalmente alguns missionários que partilharam o que estava lá, que eles começam a valorizar muito mais a alimentação, porque lá a alimentação, caril, mistura lá para eles, né? Quando eles têm a farinha de milho, então o caril vai ser o quê? A folha de abóbora. Assim, muitas vezes aqui a gente joga fora a folha de abóbora. Isso? Folha de abóbora. E é bom, viu? É? Uma delícia. A folha de mandioca. Pra gente aqui a gente joga fora, nem aproveita, pega a mandioca lá. Isso então, é como se fosse a mistura pra eles lá. Sim. O feijão é a mistura pra ele. Arroz, por exemplo, é comido só em dias especiais, como um dia da família. Lá não tem, comemora o Natal, então é dia da família. Um dia da família, um dia especial, um aniversário, uma cerimônia. Então isso quando eles conseguem, porque no Natal muitas famílias foram lá para nós pedir, irmão, dá um pouco de arroz pra gente comer no dia da família, né, pra festa. Então é importante sim para eles. E assim, lógico, quando a pessoa tem uma época que chove lá,
eles vão ter o que plantar, vão ter o que comer. Aí tem uma galinha, normal, tem um cabrito, que é normal também. Mas existe um período que é de fome, que é de seca. Que é muito difícil. E nós vivenciamos isso, né? Então a gente experimentou mesmo na pele essa questão que quando nós chegamos, né, eles falavam sobre esse período da fome, né, que lá não é seca, é o período da fome. Sim. Daí a gente entendeu, né, se eu planto, não tenho o que colher, não tem como eu comer, não tem como eu vender para comprar outras coisas, né, então foi um período muito, muito difícil, mas assim, a comida deles, gente, é muito boa. Nossa, é que assim, eu já fui também com a visão, né? E como eu sempre fui de Minas, então Minas a gente come bastante angu, não come não, Vanessa? Uma delícia, angu, né não? Angu com feijão e couve. Exatamente. Gente, já estava já habituada já a comer. Só que lá a única diferença é que é branco. Sim. Não tem muita diferença, né? E é muito bom. As mamás lá cozinham muito bem, né? Então eu amo chima com couve. Amo chima com feijão. Ah, Flávia, mas vocês só comem isso? Não, nós temos também um arroz, nós temos também um macarrão, mas também a gente come o que eles comem, né? Não tem... Agora a chima, gente, com caldo do frango. Olha. Feijão, né? Principalmente. Ai, gente, é muito bom. Tá vendo? Agora conta pra gente, no caso lá do internato, as crianças ficam lá e elas têm esse privilégio, essa graça de ter todas as refeições lá. 3 refeições. 3 refeições? Sim, porque lá a gente oferece para as crianças, graças à ajuda, né, de padrinhos, benfeitores, né? Muitas pessoas até que estão ouvindo aqui nos ajudam, assim, pra gente manter. O mata-bicho é o café da manhã. O almoço... Estranho, né? Mata-bicho? Mata-bicho da manhã? O almoço, né, e a janta. Então, o que acontece lá no internato? Que eles chegam lá, eles ficam, né, fortes, né? Vem igual eu, assim, gordinhos. Bem aí fortinho. Quando chega o período de férias, muitos ali, eles não querem ir para casa. Os que moram em realidade rural, distante, não querem ir para casa, porque sabem que lá vão ter que só trabalhar na machamba e muitas vezes só vai ter uma refeição no dia. Né? Então tem crianças lá, o nosso xodózinho, tem 3 alunos lá da quarta classe lá. Então eles, e fala assim pra Flávia, né, as meninas, madrinha, eu não quero ir pra casa, lá só tem chima pura, porque lá a gente oferece, tipo, refeição de chima com folha, tem um espaguete, tem salsicha, tem um arroz, a gente frango, consegue, né, colocar frango nos dias especiais, porque é caro lá, né, é muito caro, então frango a gente põe no dia, por exemplo, Dia da Mulher Moçambicana, que é uma data importante pra eles. Páscoa, pra gente que é cristão, é muito importante, então a gente vai lá, né, vai pedindo ajuda para conseguir comprar o frango, então a gente oferece frango para eles. É uma coisa diferente, assim como a gente faria em casa, sabe? Aquela macarronada que você come todo domingo aí na casa da mãe. Então nesses dias especiais a gente quer proporcionar isso para eles. Lógico que a gente queria fazer todo domingo, né? Mas infelizmente não é possível, mas estamos lá. Que lindo, olha só. Deixa eu registrar aqui algumas participações, né? Porque a gente se empolga no papo que até esquece as participações, né? A paz de Cristo e o amor de Maria. Que Deus continue abençoando a vida desses 2 instrumentos do Senhor nessa linda missão. Ficamos impactadas ao conhecer esse trabalho lindo. Muita força, luz ao retornarem e que Deus continue abençoando vocês. Forte abraço, Geisa Campos. A Geisa é minha amiga. Né, que fez aí uma boa ação junto com a família também. A gente conseguiu umas coisinhas para vocês levarem. A Geisa está lá acompanhando também. E eu mostrei para ela algumas coisas no Instagram. Ela ficou impactada também. Tá até querendo ir para lá já também. Vamos, Geisa, vamos. Legal, tem mais Deus gente abençoe, aqui. Geisa. A Silvia do Altos de Santana. Boa tarde, Vanessa. Ai, saudades deles no terço. Olha só. Silvia, a gente sente falta, né? O Joel Guido. Boa tarde, Vanessa. Parabéns pelo seu programa Cada Dia Melhor. Pergunta aí para esse lindo casal qual o maior desafio que enfrentam em país totalmente diferente da nossa realidade. Obrigada, Joel. Um abraço para você. Para vocês, assim, se pontuar. O que é a maior dificuldade, Flávia? Olha, para você. Hoje, para mim, a maior dificuldade é, assim, eu me adaptar à realidade deles para que eu possa ser luz dentro da realidade deles. Eu não posso levar a minha realidade daqui do Brasil e chegar lá, isso aqui vai funcionar, aqui não vai funcionar. Eu preciso me adaptar à realidade deles, né? Eu preciso me abaixar, entrar na dinâmica deles para que eu possa ganhar o coração deles. Então, esse é o desafio diário que eu enfrento.
é fazer um com eles todos os dias. E às vezes é difícil, né? Porque às vezes a gente pensa em melhorar a realidade deles, sim, mas a gente precisa respeitar. E você, Rafa? Para mim, Vanessa, boa pergunta mesmo, muito obrigado, importante. É a questão do dialeto, da língua local. Porque às vezes, assim, a gente vê o português Brasil, a gente tem uma infinidade assim, de palavras. Nossa, muitas palavras. Muitas palavras. Nosso vocabulário, muitas. Lá não, o dialeto, que é o Xindao, ele é muito limitado. Então, assim, tem coisas que não tem lá. Por exemplo, copo de vidro. Não tem isso lá. Não tem um significado, né? Copo de vidro não tem significado assim na tradução deles. Algo mais específico pra gente. Não tem. Então essa dificuldade do dialeto de algo muito limitado, até quando a gente vai para alguns povoados, algum assentamento que a gente leva alguém para traduzir, a pessoa às vezes fica assim, tipo, né, a expressão assim, nossa, como que eu traduzo isso? Porque não tem. Sim. Por exemplo, os jovens sarados, por exemplo, né? Não tem tradução para jovens sarados. Eles não conseguem compreender, mas o que é isso? Então a gente fala que nós somos obra de Maria. Entendi. Aí eles já sabem um pouco. Mas olha que interessante, o pouco, né, que a gente, né, esforça e aprende do dialeto, né, para eles já é muito importante. Eles ficam tão vibrados, assim, fica tão feliz que a gente aprendeu. Nossa, os irmãos aqui aprenderam nossa língua. Quando fala mamuca, mamuca sei, é como se eu estivesse saudando eles. Traduzindo pra gente, é um bom dia, mas significa assim, mamuca, já acordou? Aí responde, Samuca Zirinani, acordei bem, normal. Zinaracudiani, qual o seu nome? Então, muito obrigado. Então, esse pouco, assim, do dia a dia, já mexe muito a eles, porque assim, qual que é a visão deles, Vanessa? É assim, eu preciso sair deste país para uma condição melhor. Eles têm essa vontade? Sim. Eles falam para vocês sobre isso? Muito. Então aí quando nós saímos do nosso país, Brasil, e vamos para lá, já que eles querem sair de lá, então isso mexe muito com eles. O que vocês estão fazendo aqui? A gente quer sair daqui, vocês estão aqui. Então quando a gente come comida deles, come com a mão ali, senta no chão com eles, porque não tem banco, não tem sofá, não tem o conforto que a gente tem. Não tem, aí gente. Eles se sentem muito tocados por simples. E não tem. Lá é simples, a África é simples de tudo, né? Imagina assim, o que os nossos bisavós passaram na simplicidade, quando a gente até casa fala... de vô, de vó, né? Quando a gente vê, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Lá tá vivendo isso agora. Tudo mato. E continua, né? E continua mato. E é muito gostoso. E sabe o que é bonito também, né? Dentro de tudo isso, né? Agora que eu olhei a hora, meu Deus, já tá acabando o programa. Mas enfim, é entender essa união de vocês. Porque vocês estão lá hoje, né? Nessa casa, nesse internato ali, pela obra de Maria. Sim. Mas vocês comentaram que tem outras comunidades, outras realidades que também têm trabalhos importantes, como as pequenas missionárias. Sim. Então vocês mesmo ali diante de carismas diferentes, vocês estão unidos, né? Sim. Que muito, eu falo que é bonito porque muito além do que evangelizar, né? Porque vocês estão lá como jovens sarados, as pequenas missionárias, mas é muito mais do que isso. Vocês estão ali, como vocês disseram, é um evangelizar diferente, né, Flávia? Sim, muito diferente. E assim, o bom dessa, que a gente fala que é a nossa pequena Roma lá, né? Tem a Fazenda da Esperança, Semente do Verbo, Pequenos Missionários, Obra de Maria, Jovens Sarados e Padres Brancos, né? Então, mas assim, a forma de evangelizar, Vanessa, ela é muito diferente, muito. Às vezes, a nossa forma de evangelizar é através de um sorriso, é através de um abraço, é através de uma brincadeira com uma criança, às vezes é não falar nada, às vezes é só enrolar ali no dialeto para ver se sai alguma coisa, né? Então, assim, o quanto que as mamás, né, quando nós chegamos na comunidade, ou, por exemplo, ou eu estou de capulana, alguma coisa que representa para eles, né, que é muito forte para eles, fala mamuca, mamá, miribom, e abraça, e ela fala, e eu faço de conta que estou entendendo, mas na verdade eu não estou entendendo. E daí fala, sim, e abraça. Então é aquela alegria. Então, assim, eu vou entendendo que a evangelização ela vai muito além daquilo que nós hoje estamos acostumados, né? Que enfim, existe várias formas de evangelizar, né? Mas eu pude entender que a evangelização, de fato, ela vai muito além. Sim. E ela é simples.
ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa, porque eu também preciso aprender o dialeto para trazer esse povo para mais perto de mim, né? Então, sim, a gente vai caminhando. Eu vou aprender o dialeto ainda, gente. Tá vendo? Ó, registrar aqui a paz de Jesus, o amor de Maria. Deus abençoe seus ministérios, o ministério desse casal, e que fortaleça sempre seus corações. Como que funciona a missa? Tem missa todos os dias ou é só no final de semana? Fica com Deus. O Marcos de Alfenas, Minas Gerais. Um abraço, Marcos. Que legal. Pertinho da minha terra lá, hein? Marcos, Deus abençoe. Obrigado, viu? Boa pergunta. Lá, como estamos numa missão e é muito distante, né? Uma missão, lá, graças a Deus, gente, tem missa diária, tem missa todo dia. Até quando a Flávia falou, né? O Rafael vai ser bom lá porque vai... ele que gosta mais pastoral, ele vai ser bom para ele. E realmente, quando o padre os padres de lá vai ter que sair para algum compromisso na diocese, aí eu faço a celebração da palavra lá, é uma alegria grande. Então, entre os outros missionários também. Então, graças a Deus que sustenta o missionário, gente. Além da oração de vocês que rezem mesmo pelos missionários, a Eucaristia, não tem como, ali nos fortalece, porque tem muitas comunidades lá que eles passam cerca de 3 meses, porque é muito longe, comunidades. Sim. 3 meses sem a presença de um padre. Então, quando a gente entra numa comunidade com o padre, é uma festa, assim, eles fazem de tudo mesmo para o padre. Olha que bênção, pessoal, a gente está caminhando para o final, meu Deus. Mas, tem uma pergunta aqui interessante. Que linda missão, gostaria de saber como as pessoas aqui do Brasil podem ajudar vocês. Existe alguma maneira, algum contato? Acredito que talvez a página do Instagram também, gente, se vocês não seguem, pessoal, segue lá, que é muito legal. Olha, tem a página do meu Instagram, né, que eu vou pegar a colinha aqui que eu tenho 2, né, é Flávia Almeida FCA, né, então eu procuro, né, o máximo conseguir postar as coisas lá, né, mas você que deseja nos ajudar o internato, né, essa missão, ser um missionário conosco, né, nós temos um Pix, pode falar? Sim, pode. Então é internatodombi.com@gmail.com. Isso mesmo. internatodombi.com@gmail.com. Essa é a chave Pix, é um e-mail, né? Isso, é um e-mail. Bacana, sim. Gente, depois também, se você não conseguir anotar, manda pra gente o que a gente manda pra vocês. E que lindo mesmo, Rafael e Flávia. Nossa, eu não tenho nem palavras pra agradecer vocês por essa presença. A gente, né, mesmo que distante, a gente tá próximo e com certeza não faltarão oportunidades da gente conversar mais, mesmo que seja online, né? Seja longe. Ou mesmo que eu vá lá, né, André? Posso ir também, não tem problema, sim, né? Vai ser uma alegria. Gente, obrigada. Flávia, obrigada por tudo. Deus abençoe o retorno de vocês, porque vocês se retornam semana que vem, é isso? Dia 12, sábado, já estamos indo. Muito obrigado, Vanessa, pelo convite. Obrigado você, ouvinte. Até a próxima. Rafa, obrigada, viu? E até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, muito obrigado, Vanessa, André, aqui nos trabalhos técnicos, na sonoplastia, que saudade de falar isso. E você, ouvinte da Rádio Canção Nova. Obrigada, tá aí, gente. André, obrigada, viu? Já voltei trazendo você com emoção aqui, tá vendo seu retorno? Gente, obrigada você que acompanhou, interagiu aqui nesse bate-papo todo especial, providencial, e sem dúvida, né, as suas orações fazem toda a diferença. Então, segue lá a página, reze por eles para que essa missão possa continuar firme e forte, ajudando tantas pessoas, muito mais do que evangelizar, mas é levar o amor real na prática. E até amanhã, se Deus quiser, no Jornal Canção Nova. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.